paz. Amém. Vamos iniciar o nosso culto. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Vamos se levantando. Curva tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, graças nós te rendemos, Senhor, por mais um dia aqui diante da tua presença, Pai. Dia esse, Pai, sabemos que o Senhor reservou, Pai, para nos dar uma boa porção de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui presente, Pai, que eu creio, Pai, que sairá daqui totalmente diferente da forma que entrou, Pai, porque a Tua palavra, ela nos renova a cada dia, Pai, ela tem o poder de nos transformar, Pai. Muito obrigada, Pai, por este dia esse, Pai, que estamos comemorando 40 anos, Pai, de um legado, Pai, de uma pessoa, Pai, que decidiu te obedecer e trazer essa palavra, Pai, que alcançou as nossas vidas e que continuará alcançando outras vidas, Pai. Muito obrigada, Pai. Desde já, Espírito Santo, eu digo que Tu és bem-vindo, que se cumpra aqui o Teu querer, que se cumpra aqui o Teu fazer, pois o culto é Teu. E desde já, declaramos Sua manifestação em nosso meio. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor receba os nossos louvores como aroma suave, porque é tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nada do que temos, nada do que podemos, Pai, é para nós, é para a nossa glória, é tudo para Ti, Jesus. Por isso, receba toda a nossa honra, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Pai. No nome de Jesus. Aleluia! Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando.
mais uma vez na minha casa. Aleluia. Declara isso com fé, irmão. Chama a existência a isso. Amém? Bora. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão
Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Os quatro cantos dessa terra pode se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da
Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa noite. Senhor, obrigado por essas vidas que aqui estão. E obrigado por podermos te chamar de Pai. Obrigado por sermos teus filhos. Obrigado por sermos o resultado de um legado que foi construído, que iniciou-se a construção há 40 anos atrás. Pai, obrigado. Queremos te agradecer pela obediência de Bud e Jen quando saíram lá dos Estados Unidos, vieram para o lado de cá e resolveram trazer a tua palavra, ensinar o teu povo para que fôssemos, Pai, libertos das garras de Satanás, das garras do inimigo. E hoje nós pudéssemos estar aqui, Pai, levantando mãos santas, entoando louvores a Ti, cantando e Te adorando, Pai, e estando no melhor lugar que se pode estar, que é aos Teus pés, Pai, Te adorando e Te amando. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas, Pai. Prepara o coração de cada um de nós para recebermos da Tua palavra. E Espírito Santo, eu te peço que você, além de guiar essa palavra para o coração de cada um desses meus irmãos, que também coloque-a daquela maneira personalizada que só você sabe fazer, e que ela possa tratar e cair em seus corações como terras férteis, Pai. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você está feliz, querido? Amém. 40 anos atrás, um jovem casal, o homem chamado Leroy Bud Wright e a mulher chamada Janice Wright saíram dos Estados Unidos e vieram aqui para o Brasil, em resultado de algo que Deus havia falado com o coração deles, para eles virem aqui e trazerem esta palavra. Eles vieram para aqui na década de 80, por volta ali de 80, 81, e começaram a espalhar essa palavra aqui nessa nação, aqui no Brasil. Hoje eu e você somos resultados da obediência de um casal que resolveu obedecer a um chamado que Deus fez a eles em 1979. Mais de 40 anos atrás. Eu não era nem nascido, sou novinho. Mas mais de 40 anos atrás, Deus falou com um casal. Eles obedeceram a Deus e vieram para cá. E, queridos, nós precisamos ser gratos por essas coisas. Por tantos homens e mulheres que deram suas vidas, alteraram o curso de suas vidas para poder esta palavra ser semeada no meu e no teu coração. Amém? Sabe, eu e você, se não fôssemos, por exemplo, este casal missionário, o que seria de nós? Se não fosse a obediência de um casal que trouxe uma palavra que nos garante a morada no céu. Olha, não é qualquer coisa, entenda, nós estávamos destinados a ir para o inferno. Mas essa palavra nos garante ir para o céu. Quantos vão para o céu aqui? Amém. Nós iremos para o céu, porque somos o resultado da obediência de tantos e tantos homens que vieram lá atrás. Eu queria só para que a gente entenda todo o legado que foi construído e que é construído desde que Jesus subiu aos céus, eu queria contar a você um pouco da história da igreja. A nossa igreja, nós enquanto igreja temos uma história. E às vezes a gente precisa dar ouvidos a essa história para entender o que foi que aconteceu lá atrás com homens e mulheres que deram seu sangue para que eu e você estivéssemos aqui hoje, num ambiente confortável, com ventiladores, com um bom som, com pessoas cantando. E às vezes a gente quer levar isso de qualquer maneira e não podemos fazer isso. Porque pessoas foram, por exemplo, queimadas vivas para que esta palavra pudesse estar aqui. Amém? Eu vou começar a te contar essa história. Eu tinha anotado alguns detalhes, mas eu acho que a história fica melhor quando é contada cara a cara, olho no olho, sem ler muito, né? E aí, entenda.
Vamos entrar um pouquinho na história, depois a gente volta para o legado do pastor Bud e de sua esposa Jen. Depois que Jesus subiu aos céus, ele deixou alguém para tomar conta da igreja. Quem sabe quem foi? Não, tu não vale. Espírito Santo. Não vale, brincadeira. O Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a guiar pessoas para serem levadas a lugares que às vezes nem sabia para onde ia, mas que naquele local alguma pessoa seria salva. Amém? Por exemplo, temos a história de Paulo, que foi levado para tantos e tantos lugares. Paulo não chegou a conhecer naturalmente e enquanto estava vivo Jesus, vivo eu digo vivo aqui em carne, mas o conheceu posteriormente. Mas Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo para vários e vários lugares para levar a palavra de Deus. Os outros apóstolos, Pedro, João e tantos outros, foram da mesma forma, conduzidos para levar a palavra não só aos judeus, mas também a todo o mundo. De fato, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse a eles, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa afirmação de Jesus não é um pedido, diga comigo, não é um pedido. É uma afirmação, querido. Jesus está dizendo, você precisa ir. Algumas traduções dizem assim, enquanto estiver indo pelo mundo. Ele esperava que eu e você, enquanto estivéssemos vivendo as nossas vidas, estejamos falando dessa palavra. Porque isso é algo que precisa arder em nosso coração. É por isso que às vezes é bom a gente conhecer um pouco dessa história. Sabe, reza as escrituras, não da Bíblia, mas as escrituras de outros livros, que o apóstolo João, por exemplo, quando estava para ser morto, ele ia ser crucificado e ele disse, olha, eu não posso morrer como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo e lá morreu. Outros apóstolos tiveram suas cabeças cortadas. Outros, já mais posteriormente, mais para frente, foram queimados só porque ousaram traduzir a Bíblia para a língua da nação onde eles residiam. A exemplo desse que eu estou falando aqui, que era o alemão. Só porque o cara foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele foi queimado vivo. Outros foram perseguidos, como, por exemplo, como é o nome do grande reformador que eu esqueci agora, de 1500? Lutero. Lutero foi perseguido porque resolveu se contrapor à igreja daquele tempo. A igreja daquele tempo, mais ou menos o ano de 1500, ela já vivia ali cercada pelo Estado, já fazia parte do Estado, do governo do país, vamos dizer assim. E eles, de uma certa maneira, queriam muito ganhar o dinheiro do povo. Martinho Lutero se levanta, diz, olha, não é o dinheiro que salva as pessoas, por exemplo, de sair do purgatório, é a fé em Deus. E começou a bater em cima disso e foi perseguido, mas o evangelho começou a se espalhar. Outras pessoas foram perseguidas, mas o evangelho continuava se espalhando. Até que mais ou menos ali no ano de 1600, 1650, a Europa, que era onde acontecia todo esse círculo de filósofos, de estudos bíblicos, ela começa a esfriar. Em que sentido? As pessoas começam a estudar tanto a Bíblia e tanto que elas queriam encontrar explicação para absolutamente tudo. Queriam entender com suas mentes tudo que estava na Bíblia. E entenda, nem tudo que está na Bíblia a gente vai entender. Por quê? Porque a Bíblia é um livro para quem tem... Irmã, tome 5. A Bíblia é um livro para quem tem fé. Nem tudo a gente vai entender ali. E não precisamos entender tudo que está na Bíblia. Precisamos acreditar em tudo que está na Bíblia. Mas aqueles homens começaram a estudar tanto que foram querendo explicar tudo pela razão. Nesse momento, ali por volta de 1600, começa, em razão de todo esse estudo e essa querer provar tudo pela cabeça, pelo entendimento, começa a nascer um movimento chamado racionalismo. Não sei se alguém já ouviu falar. Lá em Arco Verde tem até um local, parece que não é mais utilizado, mas tem um local que chama assim, racionalismo cristão. Esse racionalismo justamente tentava estudar e explicar tudo, inclusive a Bíblia, pela razão, pelo entendimento. Alguns dos... Você vê como as coisas aconteciam. Anteriormente as pessoas seguiam padres e pastores. Naquela época começaram a seguir filósofos para procurar as explicações.
E a igreja foi esfriando tanto a ponto de, como eu falei, se começar a seguir filósofos, que a coisa lá na Europa começou a não andar muito bem. Igrejas começaram a se perder, mas sabe que Deus nunca fica sem voz para aqueles que querem levar o seu legado. E naquela mesma época, onde estava tudo esfriando, um outro movimento, outras pessoas começaram a buscar mais a Deus. Essas pessoas eram chamadas de pietistas, isso voltado em razão da piedade, eles queriam viver pela piedade. E essas pessoas, elas queriam entender o que é que acontece conosco, não entender, mas viver a presença de Deus. Estar e sentir a presença de Deus. Eu não sei quantos aqui já sentiram a presença de Deus, mas, cara, se você ainda não sentiu, deixa eu te dar uma dica. Fecha o teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar ao Senhor. Para no teu ambiente ali secreto, só você e Deus, vocês começarem a viver as maiores experiências espirituais da tua vida. E essas pessoas, esses pietistas, começaram a buscar essas coisas. E dentro desses pietistas existia um outro povo que ficava numa região de um país chamado República Tcheca, e nesse país existe uma região chamada Morávia. Lá na Morávia existiam os moravianos, e os moravianos foram inspirados por esse povo chamado pietistas. E esses moravianos queriam ainda mais buscar ao Senhor. Queriam buscar tanto que num determinado tempo eles disseram, vamos fazer uma torre de oração? Eles construíram um ambiente pequeno, um espaço pequeno. Selecionaram 24 homens e 24 mulheres e eles se revezavam em turnos de oração, turnos de 1 hora. Começaram a se revezar ali continuamente para que a todo momento existisse oração naquele lugar, naquela região. Esse turno de oração que eles criaram durou 100 anos. Foi iniciado lá por volta de 1700 e durou mais ou menos 100 anos aqueles homens e mulheres orando ininterruptamente. E deixa eu te dizer o que foi que aconteceu naquele meio ali dos moravianos que foram influenciados por esse povo que eu falei para você, chamado pietistas. Esses moravianos, eles queriam tanto estar na presença do Senhor que algo nasceu no coração deles. E esse algo que nasceu foi um amor, eles denominaram dessa forma, amor pelos perdidos. Os moravianos começaram a ter uma paixão tão grande para que essa palavra e aquilo que eles estavam vivendo, que outras pessoas vivessem, que eles começaram a voluntariamente dizer, olha, eu vou para tal lugar levar a palavra, eu vou para tal lugar levar a palavra. Na região onde eles moravam, onde eles habitavam, existia um dono, vamos dizer assim, que chamava Conde de Zinzendorf. Esse Conde de Zinzendorf, certa vez, chegou para todo esse povo moraviano e disse, olha, existem pessoas que estão recebendo a palavra de Deus lá no extremo Alasca, onde vivia um povo chamado de esquimós, no extremo frio. E os moravianos começaram a orar tanto pelos missionários que foram enviados para lá, que foi onde justamente nasceu dessa vontade de outros irem para outros lugares. E aí foram para a África, foram para a Oceania, começaram a se espalhar por outras regiões ali da Ásia. 2 deles, 2 jovens de 20 anos, descobriram uma região lá ali nas extremidades da Europa, que era uma ilha, e essa ilha pertencia a um homem. E esse homem tinha muitos escravos naquela ilha. E ninguém cristão era autorizado a entrar naquela ilha. Nenhum cristão era autorizado a entrar lá. E esses 2 jovens, eles decidem, a partir dali, um deles chamava David Nichtman, eles decidem se vender como escravos, para que os escravos daquela ilha tivessem a oportunidade de ouvir a palavra. Ninguém entrava lá. Eles mandaram uma carta, os 2 mandaram uma carta para o dono da ilha, dizendo, nos aceite como seus escravos.
nós daremos nossa vida a você, seremos seus escravos e funcionários, mas nos permita entrar em sua ilha. A carta voltou com a negação, eles fizeram uma outra carta e foram aceitos. Venderam suas próprias vidas, abriram mão de sua liberdade, para que outros tivessem o direito e a oportunidade de ouvir essa palavra e poder ir para o céu. Sabe, eu olho para a história desses homens e para a história no geral e vejo o quanto tantas e tantas vezes nós temos a nossa vida por preciosa. Porque muitas vezes a gente não quer sair do conforto do nosso lar, do conforto do nosso sofá, para levar essa palavra às pessoas, ou ao vizinho, ou ao amigo. Esses dias eu estava assistindo um podcast, umas pessoas lá falando, e eu esqueci o nome do cara lá. Ele tinha um amigo lá do Rio de Janeiro, que eles moravam no morro, e tinha uma igreja lá no morro, e um dos rapazes lá que fazia parte do grupo de evangelismo, ele disse: pastor, eu queria fazer um trabalho aqui durante o carnaval. Aí o pastor fez: mas a gente faz o retiro justamente para não ficar aqui na igreja, para que isso aqui não contamine nossos irmãos. Ele fez: eu sei, mas me permita estudar isso aqui para ver o que é que nós, enquanto igreja, podemos fazer para mudar isso aqui. E o pastor disse: amém, então vamos fazer o seguinte, você não vai para o retiro da igreja, você fica aqui e observe o que acontece aqui no morro, para que a gente veja onde é que tem uma oportunidade da gente trabalhar, evangelizar as pessoas. E a igreja foi para o retiro, ele ficou lá, ficou observando, ficou olhando o que acontecia, toda aquela movimentação do carnaval lá no morro, e ele se atentou para que sempre acontecia todas as vezes alguém do palco dizia: tal pessoa, olha, seu filho está aqui atrás, perdido. Tal pessoa, seu filho está aqui atrás, perdido. Não sei, vira e mexe, outro aviso: olha, filho de tal pessoa está aqui atrás, perdido. A filha de tal pessoa, de tal casal está aqui atrás, e estamos esperando você para pegar a criança. E ele disse: está aí uma oportunidade. O pastor retornou com a igreja, e o pastor disse: e aí, o que é que podemos fazer? Ele disse: pastor, os pais e as mães vêm com os filhos do carnaval. E as crianças às vezes se perdem. Ele fez: não tem com quem deixar, e aí? Ele fez: por que não deixar com a igreja? Como é, rapaz? Por que é que nós, enquanto igreja, a gente não monta uma espécie de creche, fica cuidando dos filhos das pessoas que vão para o carnaval? Quando eles vierem buscar os filhos, nós iremos preparar um banquete para eles. Eles vão vir cansados do carnaval, com fome. Vai ter um banquete aqui. Antes de eles levarem os filhos, a gente dá comida a eles, e essa é a oportunidade de levarmos a palavra. Meu irmão, sabe, você tem que estar muito inspirado por Deus e ter coragem para seguir aquilo que o Espírito fala no teu coração. O pastor disse: vamos fazer assim. No outro ano, a igreja não foi para o retiro. A igreja ficou, colocaram um cartaz bem grande na frente da porta da igreja, dizendo: deixe o seu filho aqui, iremos cuidar dele enquanto você brinca o carnaval. Na primeira noite, 100 crianças ficaram lá. As crianças ficavam lá, eles colocaram filme, brincadeiras, toda a igreja se mobilizou para receber e cuidar daquelas crianças, enquanto os pais estavam no carnaval. Vê que coisa. Primeira noite, 100 crianças, segunda noite, 200 crianças, terceira noite, 300 crianças, quarta noite, 450 crianças. Quando eles vinham pegar as crianças pela manhã, estava o banquete, o café da manhã, pronto. Eles sentavam, pegavam suas crianças e ouviam a palavra. Ei, mais de 1000 pessoas ouviram a palavra. Mais de 1000 pessoas foram impactadas pela palavra. Aquela ação foi tão relevante que o dono do morro, no outro ano, desceu para falar com o pastor e disse: pastor, vocês vão fazer aquela ação novamente com as crianças? O pastor disse: vamos.
Ele disse, pois eu vou tirar o palco daqui da frente, que eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo com vocês. O dono do morro. Meu irmão, nós precisamos ser relevantes para a sociedade. Esse é o nosso papel enquanto igreja. Aqueles que são chamados para fora, para estar lá fora influenciando a vida das pessoas. Não importa se iremos abrir mão daquilo que nós achamos confortável. Esses dois meninos de 20 anos venderam as próprias vidas para serem escravos, mas para terem o direito de falar para aqueles escravos que lá estavam. Que existia a possibilidade deles irem para o céu. Esse abriu mão de estar várias e várias noites dormindo. A igreja, na verdade, abriu mão para cuidar daquelas crianças, mas para ter um minuto que fosse, dar a oportunidade de dizer, ei, Jesus te ama. Não é isso aqui que ele quer para você. Não venha dizer para mim que aquelas mais de 1000 pessoas que foram impactadas não tiveram suas vidas mudadas. Não venha dizer para mim, talvez não todos, mas uma boa parte, porque essa palavra ela não volta vazia. Por isso que ele disse, olha, ide por todo mundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E precisamos levar a essas pessoas, fazer elas entenderem, por mais que seja difícil, mas elas aí fora precisam entender que existe um céu de glória. A gente não pode achar que só vir para a igreja, sentar, cultuar, louvar e tal, e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a minoria do posto do boi está aqui. A maioria é para estar aqui. É para essas paredes serem derrubadas, isso aqui aumentar. Sabe, esses moravianos impactaram tanto aquela região onde eles moravam. Teve alguém que relatou dessa história mesmo, desses dois rapazes. Eu anotei aqui, eu lendo sobre isso. Por mais que você ame o ir do Senhor, é inevitável que quando você vá se apartar de alguém, você chore. É inevitável não chorar. A saudade bate, o aperto bate, principalmente para, por exemplo, esses dois que tinham 20 anos e nunca mais voltariam de lá, nunca mais iriam ver seus amigos. E eles estavam ali no porto e choravam, mas estavam alegres, felizes, porque pela oportunidade de irem levar a palavra. E enquanto o barco zarpava, né, partia, um deles, relatado lá pelos que ficaram, né, mas um deles levantou a mão, acenava e dizia a seguinte frase. Ele dizia o seguinte: que o Cordeiro receba a justa recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Ele deu a própria vida, meu irmão. Jesus abriu mão de tudo, tudo. Ele deu a própria vida. Mas a Bíblia nos garante, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Sabe por quê, queridos? Porque há de arder em nossos corações essa chama, esse fogo, por salvar pessoas, por levar essa palavra para pessoas. Por dizer àqueles que estão aí fora, ei, existe um Jesus que te ama. Ainda que a geração do jeito que está, a gente olha e diz, meu Deus, não tem saída. Tem. Por mais que seja difícil, porque Paulo falava isso, Paulo dizia isso. Ele lá escrevendo para Timóteo, ele disse aí, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Como Paulo dizia que sobreviria tempos difíceis se a coisa está tão mais fácil hoje? Na época de Paulo não tinha avião. Hoje em dia você pode ministrar aqui agora à noite e amanhã de manhã você está em São Paulo pregando também. Facilidade. Hoje em dia a gente não precisa nem ir lá. Liga a internet, liga aqui um aparelho, pega teu celular e você está lá já pregando. Pelas facilidades que temos hoje.
Mas veja, vamos ver por que Paulo fala isso, que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É Timóteo 3, eu acho. A partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo diz o seguinte a seu pupilo Timóteo. Saiba disto. Deixa eu pegar aqui, eu gosto de outra versão. Versículo 1 diz o seguinte: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Sabe qual é o tipo de foto mais tirada hoje em dia? Dona de quase 90% de todas as fotos que são tiradas, quase 90% das fotos são, sabe qual? Selfie. A foto de si mesmo. Nos últimos dias, os homens amarão a quem? A si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. A gente tem visto filhos desrespeitosos aos pais, sim ou não? Meu irmão, estamos nos últimos dias. Estamos vivendo de fato e de verdade o final dos últimos dias. Certa vez eu perguntei a um grande estudioso da Bíblia, sobretudo o estudioso da escatologia, que é o estudo dos últimos dias, e eu perguntei a ele, eu disse, Honório, você acha de fato e de verdade que estamos vivendo os últimos dias? E ele olhou para mim e disse, cara, eu não tenho dúvida. Tudo aponta para isto, para estarmos aqui e daqui a pouco não estarmos mais. Porque no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Oh, meu irmão. Pensar nisso me deixa alegre, sabe? Pensar que do nada vai estar o cara do meu lado, eu vou sumir, e aí? Quem ficar vai ficar cheio. Cadê o povo? Cadê? Vamos começar a correr doido aí, vendo bicho. Ei, essa felicidade a gente precisa levar também para outras pessoas. Nem que seja para chegar, qualquer dia desse tu vai virar um X-Men, meu irmão. E vai entrar nos cantos sem precisar nem abrir porta. Bom demais. Versículo 2: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, mais arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. É por isso que nos últimos dias seria tão difícil, meu irmão. Como é complicado falar para uma pessoa que tem essas características aqui. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que ele já disse, olha, vai ser difícil, mas não impossível. Ei, meu irmão, eu fui salvo. Você não tem noção de quem eu era lá atrás. Você não tem noção. Desrespeitoso, rebelde, caluniador, arrogante. Mas essa palavra, ela muda, meu irmão, se ela mudou a mim, ela muda qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está aí, ó, a outra. Qualquer pessoa que está lá fora pode ser impactada pela palavra. E eu digo, para qualquer pessoa que ouvir essa palavra, ela vai entender que aqui não são apenas palavras, mas é o poder de Deus. Porque embora nos últimos tempos vá realmente ficar dessa forma, deixa eu te dar uma boa notícia.
também nos últimos tempos o poder de Deus irá aumentar nas manifestações em nosso meio. Agora precisa que eu e você tenhamos ousadia e coragem de, por exemplo, chegar para o aleijado e dizer: "Ei, meu irmão, levante e ande." E se der errado, a nossa obrigação não é saber se vai dar certo ou errado, é orar, é botar a mão nele e dizer: "Levante." É essa a nossa obrigação, é isso que temos que fazer, não é outra coisa. Mas e se der errado? Eu quero saber se der errado. Eu estou dizendo que vai dar certo. Tem que foi? Uma tapa dessa, hein, pastor? Segura aqui. Eu não sei se lá na igreja ainda tem, mas se tiver, eu recomendo demais a você. Esse livro é a biografia justamente da pessoa que construiu esse legado. Bud Wright, cara que iniciou todo esse trabalho, que saiu lá dos Estados Unidos para cá. Eu não sei você, eu amo ler biografias. E quando eu vi a dele à venda, eu digo: eu não posso perder, vai que acaba, vai que falta, principalmente essa que está tão bonita. E eu queria ler um trecho mais ou menos grande, não é muito grande não, mas só para você entender, quando essa palavra entra dentro da gente, ela muda tanta coisa, meu irmão, ela nos faz ficar ousados para crer no impossível, ousados para ver o invisível e ousados para falar para quem quer que seja. Tem uma parte aqui que diz o seguinte, isso aqui é o pastor Bud falando. Ele dizendo: quando fui para o Rema, fiquei ainda mais cheio da palavra. Mas eu havia aprendido muitas coisas antes mesmo de ir para Tulsa. Tulsa foi um local lá nos Estados Unidos onde ele foi estudar o Rema. Quantos aqui fazem o Rema? Tem alguém aqui que faz o Rema? Eita glória! Amém. Coisa boa, vai ter mais gente no próximo ano. O Espírito Santo me ensinou e eu decidi colocar em prática o que ele havia me ensinado. Passei 2 meses confessando Marcos 11, 23. Deixa eu te dizer o que é que tem lá em Marcos 11, 23. Talvez você ainda não tenha ouvido, duvido. Mas veja só o que é que diz lá em Marcos 11, versículo 23, diz o seguinte: e com toda a certeza eu vos asseguro, isso é Jesus falando, tá? Com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa, existe alguma pessoa aqui, levanta a mão quem é uma pessoa aqui. Só uma pessoa, agora baixa a mão. Quem não é uma pessoa, levanta a mão agora. Então só temos pessoas aqui, não temos? Qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Versículo 24, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes. O que é tudo, querido? Tudo. Não tem, vou procurar no grego o que é tudo. Não, tudo é tudo, é tudo. No grego, no português, no inglês, no javanês, onde for, tudo é tudo. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Tenha fé que já recebeu. Para quê? Para lá na frente receber. Só que a gente, pela fé, já recebe agora. A gente já se alegra agora, porque a fé diz a você que você já recebeu agora. Amém? É isso que fala lá em Marcos 11, 23. E aí o pastor Bud dizendo aqui, olha, passei 2 meses confessando Marcos 11, 23, várias vezes por dia. Eu tinha lido sobre esse texto somente em alguns livros do irmão Kenneth Hagin. Um dia o Espírito Santo me perguntou, você é alguém? Respondi que sim. Então, finalmente entendi que o que estava escrito, se alguém disser, ou se qualquer pessoa disser, eu era um alguém. Eu podia dizer o que com a minha boca, crendo com o meu coração, e iria acontecer. Sabe, nós podemos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que esse lugar vai ficar pequeno para o tanto de pessoas que vão se converter aqui em Poço do Boi. Amém?
Naquele tempo eu confessava mais de 15 vezes por dia: eu posso dizer ao monte para erguer-se e lançar-se no mar, e assim será. Eu dava graças a Deus porque eu podia falar e seria assim como eu falasse. Depois de um tempo fazendo isso, todos os dias percebi que realmente estava acreditando. Veja, o próprio Bud precisou levar tempo para poder crer nessas coisas. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que eu e você vamos entender o que está na palavra, assimilar e colocar isso em nosso coração. Precisamos dizer para nós mesmos: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e ele vai se erguer e vai embora. Assim como também podemos usar isso para gerar pessoas no mundo espiritual. Como? Orando por elas. Eu oro pela vida de tal pessoa. Eu declaro que fulano vai se converter. Eu declaro que fulano vai ser uma bênção. E usarmos essa arma que nós temos. Qual? A boca. Para mudar a situação de qualquer local que a gente tiver. Posto Boi, Arco Verde, Buíque, onde for, onde estivermos, nós temos o poder, com a palavra de Deus, de mudarmos a situação daquele local. E aí ele segue dizendo: eu estava tão convicto dessa verdade que certo dia estávamos fazendo um estudo bíblico e uma irmã chegou com o carro dela em um estado muito ruim, tão ruim que muitas das peças poderiam ir direto para o ferro velho. Não sei nem como ela conseguiu chegar lá. O motor fazia um barulho horrível. Quando foi embora, eu a ouvi me chamando, a mulher chamando Pastor Bud, ele ainda é isso lá nos Estados Unidos. Pastor, vamos ter que empurrar o carro. Sem nem pensar, isso já depois de muito tempo, ele confessando que ele poderia dizer e as coisas iriam acontecer. Sem nem pensar, irmãos, automaticamente eu falei: não vai precisar empurrar não, porque ele vai pegar com a chave agora. Rapaz, uma coisa é a gente falar, eu, pelo menos na minha cabeça, né, funciona mais assim, uma coisa é a gente falar para o aleijado estar aqui na frente, tal, não sei o quê, ou alguém que está com uma doença, uma dor de cabeça, uma coisa, mas outra é falar para o carro. O carro. Essa palavra é demais, querido. Veja, e aí ele vai e diz: não vai precisar empurrar porque ele vai pegar com a chave agora. Ela diz: será mesmo que vai pegar agora? Eu falei: será que vai? Não, irmã. Eu já disse que vai, então vai. Eu estava plenamente convicto do que eu havia declarado. Ela ainda falou: então vamos ver se pega, pastor. Eu fui e respondi: eu vou ver esse carro pegar, porque eu falei que ele vai pegar. Irmãos, eu não tinha dúvidas. Eu sabia que era o dom da fé operando. Ela foi lá e quando rodou a chave, o motor ligou como se fosse um carro zero. E a mulher começou a chorar, sabendo que era Deus agindo, porque fazia meses que o carro só pegava no empurrão. Meu irmão, não sei quantos aqui já tiveram um carro que só pegava no empurrão. Eu já tive. Ele não pega da hora para outra. Principalmente um que faz meses que estava sem pegar. Ele não pega de uma hora para outra, se não for debaixo do poder de Deus. Rapaz, quando eu vi isso aqui, na hora, eu já tinha lido várias vezes Marcos 11:23, ouvido relatos, mas, velho, com um carro, é um ser inanimado, é um negócio que não... Como é que... Mas, cara, a palavra, o poder de Deus, ele pode mudar tudo, até um carro que não pega. É? Rapaz, bem lembrado. Rapaz, olha, em 2015, eu e mais duas pessoas lá da igreja, a gente decidiu fazer a escola de ministros. E a gente foi fazer em Campina Grande. Mas não dava para se mudar para Campina Grande e morar em Campina Grande. Eu já tinha esposa, já tinha filhos. Um filho na época. Hoje eu tenho 2. E aí a gente resolveu ficar indo e voltando. Era aula 2 vezes por semana, toda segunda e toda terça. A gente saía de Arco Verde, ia para Campina Grande. Na segunda-feira voltava na madrugada, na terça-feira ia novamente e voltava de madrugada. E assim seguiu-se o ano. Passou. Teve um belo dia que a gente precisou ir
3 vezes. Foi na segunda, voltou, foi na terça e voltou, foi na quarta-feira, que era uma vez por mês, acontecia algo lá na quarta-feira, um estudo diferente, a gente precisava estar lá. Nessa quarta-feira, quando a gente estava voltando, o anfitrião que nos recebia lá veio conosco. E acabou que a gente saiu um pouco mais tarde, já que ele vinha conosco, a gente saiu um pouco mais tarde de lá. E a gente, olha, em Campina Grande, saindo de Campina Grande, a gente rodou em alguns lugares lá para procurar um posto que tivesse aberto, e não tinha um posto aberto para colocar combustível no carro. Eu digo, não tem aqui, mas vamos andando que na estrada a gente encontra um posto aberto. E a gasolina já estava lá embaixo. E fomos, saímos de Campina Grande, tinha um posto na saída assim, onde a gente pegava e o posto estava fechado. Um povoadozinho próximo assim, tinha um postinho lá também, o posto também estava fechado. E num outro povoado um pouquinho mais próximo assim, o posto também estava fechado. Eu comecei a me aperrear. Eu olhei para eles e disse, pessoal, ora em línguas que o negócio está apertado. A gente já está na estrada, não tem postos abertos, eu acho que o próximo é meio distante. E, querido, cada vez que eu olhava para o ponteiro, dava uma angústia. E a gente orava, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha lido isso aqui ainda, eu não sabia que a fé ia funcionar com uma coisa que não tem vida, né? Gasolina, carro. E foi, rapaz, há uns 20 quilômetros mais ou menos, não, tem um posto a mais ou menos 20, eu acho que vai dar para chegar. Porque tinha acendido já a luz da reserva, né? Do só aqueles 5 litrinhos ali, já tinha acendido a luz, mas eu digo, não, mas vai dar para chegar lá. E a gente andando, querido, eu nunca andei tão devagar, eu andava em cima de 70, não botava nem 80 direito, para economizar o combustível. E a gente andando, quando chegou nesse outro posto, que ficava mais ou menos 20 quilômetros, não tinha combustível, estava fechado. Eu disse, pronto, agora como é o nome daquela outra cidade? São João do Cariri. Eu digo, só em São João do Cariri, eu digo, não vai dar para chegar em São João do Cariri, não. Jesus do céu, e agora, meu Jesus? Vamos ter que caminhar não sei quantos quilômetros aqui. Sei que a gente foi devagarzinho. Querido, quando faltava uns 10 quilômetros para chegar em São João do Cariri, o ponteiro não fazia mais nada. Já não tinha mais nada de combustível. O ponteiro já estava colado embaixo. E eu só esperando o carro morrer. Eu só esperava o carro morrer e parar, porque não tinha mais combustível. E foi-se andando aqueles 10 quilômetros, e a gente está aqui no carro. Meu irmão, a gente não orou com tanta fé como orou naquele dia. A pressão parece que aperta você, e você diz, não, agora eu sou crente em Jesus, irei cantar. Só faltava a gente dançar dentro do carro de tanta fé. E foi orando. E eu orava por dentro e ria com o pessoal aqui, mas por dentro o coração dizia, o carro vai parar. Porque já tinha rodado demais, já tinha rodado muito a mais do que o combustível que tinha nele. E faltava ainda esses 10 quilômetros para São João do Cariri. Digo, mas amém, vai chegar. Daqui a pouco, quando a gente desemboca numa subidazinha assim que tem as luzinhas lá de São João do Cariri, eu digo, eita Jesus, pelo menos aqui já é descida. Se morrer, eu boto na banguela e chega. E eu já assim, meu Deus, como é que o carro chegou aqui? Não tinha combustível para chegar ali. E foi as luzinhas de São João do Cariri lá, eu digo, amém, Jesus, chegamos, glória a Deus, Deus seja louvado. O carro andou sem combustível. Quando chegamos em São João do Cariri, logo no comecinho, assim que você chega, já tem um posto lá, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente chegou no posto, como era que estava o posto? Irmão, e eu já fui chegando no posto desligando o carro. Que tivesse algum, não tinha mais nada, mas já fui desligando o carro. Eu digo, pronto, agora, senão o posto está fechado. Eu digo, não faça isso, pelo amor de Deus. De São João do Cariri para o outro posto eram 18 quilômetros. Aí Laís estava com a gente, fazia a escola de ministro, ela fez, né, vamos orar mais. Eu olhei assim, eu não expressei, eu não falei, querido, mas o meu semblante dizia que a minha oração não estava valendo de nada. Mas, para minha surpresa, eu dei na chave e o carro pegou.
E mesmo já tendo rodado mais de 10 quilômetros com zero de combustível, o carro rodou mais 18 quilômetros. Meu irmão, não me pergunte como. Eu não faço ideia. Não faço a menor ideia, a menor ideia. O que eu sei é, o carro chegou no posto. E a Petrobras entrou lá dentro? Não. A Deus Braz entrou lá dentro e fez valer aquele combustível. E chegamos lá, querido, essa fé, o azeite. Ei, essa mesma palavra que funciona para a gente vai funcionar para o irmãozinho que está lá fora. Agora ele precisa ouvir. Então eu tenho vergonha de falar, tá bom, então só convida para cá, só convida ele para cá. Aqui ele vai ouvir, se ele não quiser levantar a mão, dá-lhe uma rasteira e faz alguma coisa para ele sacudir a mão para cima. Faz alguma coisa. Mas a gente precisa povoar o céu, saquear o inferno, fazer um estrago na morada do capeta. Morada não, que ele vai ser aterrorizado lá também. Aquele diabo dos infernos. Amém, querido? Porque eu e você precisamos dar continuidade no legado que esses homens colocaram, que esses homens fizeram. Quanto sangue foi derramado para que nós estivéssemos aqui? Para que essa palavra vivesse até hoje? Nós precisamos fazer valer essas coisas. Amém, querido? Porque essa palavra funciona. Há alguns anos atrás, acho que tem uns 2 anos, eu acho. Meu filho estava cansando e com um problema lá aqui na região do pulmão e tal. A Aline fez, eu vou levar para o hospital. Eu estava trabalhando, disse, tá bom, leve. Aí ela levou, um doutor muito bom, estava lá que eu confio, conheço ele. E o doutor foi e fez o que devia fazer lá para poder ele ficar bem desse cansaçozinho. Era uma coisa pouca, besteira. Mas ele volta de lá com um pedido de um exame. Quando eu olhei o exame, eu fiz, como assim esse exame? Ele não tem essa doença. Meu filho não tem isso aqui. Querido, eu fiquei sem chão. Mas como assim ele está solicitando esse exame? Meu filho é saudável. Aquele exame me tirou de tempo. E eu comecei a orar pelo meu filho, com ele e por ele, e eu dizia, meu filho é sarado. E orei. E todas as vezes que eu orava, que eu ia, por exemplo, dar banho nele, eu fazia a anamnese ali, eu analisava o corpinho dele, e olhava e dizia, não, meu filho é saudável, meu filho é curado. Mas eu comecei, eu não sei se é a influência daquela solicitação daquele exame, do que aquele médico havia falado, eu comecei a olhar para meu filho e via sinais da doença. Cara, aí foi que o negócio me derrubou mais ainda. Meu filho iria precisar ser submetido a uma cirurgia tanto quanto invasiva, bruta, e normalmente a criança que faz essa cirurgia, ela precisa refazer, é quase que a praxe assim, a criança faz e alguns meses depois é necessário fazer de novo para que se tenha o bom procedimento. E quanto mais eu olhava para o meu filho, mais eu estudava, lia sobre isso, e mais parece que a fé se esvaía. E teve um dia que eu entrei no meu quarto e disse, Senhor, eu não posso ficar com esse relato. Meu filho é curado. Pelas pisaduras de Jesus, ele é curado. Mas tal qual, sabe, tem um relato de um homem que chega, traz o filho dele, que era atormentado desde criança. E Jesus está com alguns dos apóstolos orando, foi para um retiro espiritual, está lá orando, os outros apóstolos ficaram, e esse pai chega com o filho para os apóstolos, e os apóstolos não conseguem curar aquele menino, não conseguem expulsar o demônio dele. Daqui a pouco Jesus volta, vê o que é que está acontecendo ali, ele faz, o que é que está acontecendo aí? Aí o pai vai e diz, olha, eu trouxe meu filho, que tem um espírito aqui com ele desde criança, e teus apóstolos não conseguiram curar. E aí Jesus vem, intervém naquela situação, e aí o homem vai e olha para Jesus e diz, olha, se podes. Estou parafraseando, tá? Ele diz assim, olha, se podes, cura meu filho. Jesus vai e retruca para ele e diz, se pode não, tudo é possível ao que crê.
Nesse momento, quando Jesus diz tudo é possível ao que crê, o homem com a mais absoluta sinceridade, ele devolve de lá para Jesus, ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu estava tal qual aquele homem. Senhor, eu não quero submeter meu filho a uma cirurgia, mas eu não estou com fé suficiente. Me ajude. Naquela noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, meu filho estava curado. Queridos, que glória a Deus eu acordei. Nesse dia, meu filho ficou dormindo na sala, era no final de semana, e ele ficou dormindo na sala com o irmão mais velho dele. Meu outro filho mais velho. E, querido, eu já pulei da cama indo olhar ele, indo ver os sinais no corpo dele. E, querido, adivinhe você, o sinal ainda dizia que ele não estava curado. Naquele mesmo momento eu disse, Senhor, eu vou ficar com a sua palavra, porque você me disse pela palavra e agora em sonho que ele é curado. Marquei um outro médico, um especialista agora na doença. Marquei o especialista, disse, eu vou levar ele lá. E todos os dias eu fazia questão de dar banho nele. Declarar, você é curado, você é curado, você é sarado. E os sinais não mostravam a cura. Ei, querido, nós não somos guiados por aquilo que os nossos olhos veem, mas pelo que a palavra de Deus nos diz. Isaías 53, ei, Jesus levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Precisamos confessar essas coisas, fazer como Bud fazia, confessar dia e noite, até que isso entre dentro de nós, e a gente responda automaticamente, quando disser, tem doença? Tem não, não tem doença não, porque é curado em nome de Jesus. E eu confessava aquilo com meu filho, e marquei o especialista, chegou o dia de levar ele no especialista, peguei ele, levei, e aquela briga dentro de mim, esperando que o especialista dissesse que ele estava curado, mas dentro de mim ficava aquela coisa, o especialista vai dizer que ele precisa fazer a cirurgia. Porque eu já havia levado ele numa pediatra, não especialista, mas uma pediatra, e ela analisou, olhou para o exame e fez, caramba, como o exame foi bem feito. Além de queda coisa. Como o exame foi bem feito. Pelo exame, pelo que eu estou vendo aqui, é cirurgia. Mas eu vou ouvir o especialista. Declarando. Por coincidência, o especialista era marido da pediatra. E aí ficou para uns 10 dias depois assim. E eu declarando direto. Os sinais não estavam lá, mas, queridos, quando a gente chegou no especialista, ele fez, vamos analisar. Quando eu tirei a roupa do meu filho, eu já vi, não pressionou o especialista dizer, mas eu já tinha visto, eu fiz, quando eu saí de casa não estava assim. O especialista olhou para mim e disse, pai, realmente o exame está muito bem feito, confio muito nesse médico, mas olha aqui. Ele disse a mim, toque com suas mãos. Até hoje, meu irmão, ele não precisou nem vai precisar. Que essa palavra cura, cara. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, porque o que seria de nós, Pai, se não tivéssemos o Senhor? Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem o seu próprio Filho por nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque podemos estar aqui aos teus pés, entregues a Ti, buscando maneiras de ouvir mais a Tua palavra, entender mais ela e darmos continuidade ao legado que foi construído com tanto sangue por esses homens e mulheres. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos amar ao Senhor, levantar nossas mãos, podemos confiar em Sua palavra e dizer, não existe doença aqui, porque a palavra do Deus a quem eu sirvo, ela é fiel e poderosa. Muito obrigado, Pai,
porque podemos amar o Senhor, e amando o Senhor podemos amar as vidas que estão lá fora e levar a tua palavra para aquelas vidas, Pai, para que elas mudem, para que elas saibam que existe um céu de glória onde iremos habitar. Muito obrigado, Senhor. Pai, que essa palavra não tenha sido só uma palestra, mas que caia no coração de cada um desses meus irmãos e no meu também, e que a gente saia daqui fervoroso para fazer aquilo que o teu filho nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pai, que através das nossas orações, mãos e boca, pessoas sejam impactadas pela tua palavra e pelo teu poder. Pai, eu oro para que a gente possa ver a manifestação da tua glória de maneira palpável, que a gente possa ver com esses olhos homens levantando, cadeirantes saindo do seu estado, câncer sumindo, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, que vidas, Pai, sejam impactadas e mudadas por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos viver para Ti. Te agradeço e obrigado por este momento. Obrigado por podermos ter o Teu Santo Espírito aqui falando conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por esta igreja. Eu declaro crescimento nessa igreja. Crescimento, crescimento, crescimento em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de... Querido, você foi abençoado? Aleluia. Deus abençoe tua vida, querido. Foi mal, Pedrinho. Existe aqui nesse local alguém que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se existe, você está aqui, levanta tua mão para eu olhar para tua cara. Diz assim: eu levanto minha mão porque eu quero receber Jesus. Eu quero receber Jesus e eu quero ter minha vida mudada e eu quero entender como é que eu também posso ter essa palavra fazendo parte de mim. Ter esse Deus morando dentro de mim. Existe alguém? Existe alguém, querido? Todo mundo de casa, ninguém aqui não é salvo, todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu. Se você... Existe uma história interessante, só mais uma história para a gente encerrar. Um grande homem de Deus, eu admiro demais ele, demais, todos os ensinamentos dele, chama John Wesley. John Wesley estava num navio indo para os Estados Unidos pregar a palavra de Deus aos índios lá dos Estados Unidos. Isso lá em 1700 e pouco, 1730 mais ou menos. Por que é que tu conta tanta coisa de antigamente? Eu gosto de história. E aí, dentro desse, vê que coisa, dentro desse navio existiam algumas pessoas dessa região que eu falei, da Morávia, alguns moravianos. E esse navio começou a ser batido muito pelo mar, o mar começou a se agitar muito e John Wesley ficou com medo. Ele disse: meu irmão, eu vou morrer. E aí? Mas, enquanto ele estava ali com medo, ele olhou para aquelas pessoas, aqueles moravianos, e mesmo o barco a ponto de virar, a ponto de afundar, aquelas pessoas louvavam a Deus, apaixonados por Jesus. E ele, passado o tempo, tudo se acalmou, ficou em paz, aquelas pessoas conseguiram chegar nos Estados Unidos. E aquilo mexeu com ele. Como assim? Eu estava com medo e aquelas pessoas ali estavam louvando a Deus. Elas servem ao mesmo Deus que eu sirvo. Como é que elas estavam daquele jeito e eu estava tão medroso? Foi conversar com elas. Aí os moravianos, disseram ao grande John Wesley, conhecidíssimo em toda a Europa: se você conhece a Jesus? Ele chega, deu um passo para trás e disse: claro que eu conheço, ele é o Salvador do mundo. Ele fez: ei, não, eu estou perguntando se você conhece a Jesus de maneira particular e individual. Ele já mexeu com você. Naquele momento ele disse que eu não conheço o mesmo Jesus que ele conhece. E aí ele soltou uma célebre frase que diz assim, muita gente que estuda, né, história conhece essa frase, e ele diz: fui para a América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eles conheciam Jesus que Jó fala: eu conhecia de só ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ei, eu estou chamando você, não é para uma religião, é para você ver um Jesus e esse Jesus impactar a tua vida, querido.
Sabe, porque esse mesmo Deus que habita nos céus, ele também vai estar junto com você no teu quarto, com a porta trancada, num tete-a-tete, só tu e ele. Existe alguém? Não? Ei, Deus abençoe tua vida. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz, vocês estão bem? A gente vai dar continuidade agora ao culto nos dízimos e ofertas. Hoje a gente tem uma programação diferenciada. Teremos 2 momentos, um primeiro de dízimos e ofertas retirados aqui para a igreja. No segundo momento nós tiraremos uma oferta para os missionários que estão em outros países. Se você não já sabe, o nosso ministério ele já está por todo o mundo. Existem ministérios que estão sendo alcançados com essa palavra que você ouve aqui, lá no Japão, nos Estados Unidos, em toda parte do mundo. E nós cremos assim. Então, vamos dar continuidade aos nossos dízimos e ofertas. Abre a tua Bíblia lá em Malaquias 3:10. Os diáconos podem vir para cá também. E a Bíblia diz o seguinte: tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Amém, meu irmão? Aqui a Bíblia fala que tudo que a gente vê aqui hoje, toda essa estrutura, ela é graças ao seu dízimo. Isso se mantém graças à sua fidelidade. E sabe, Deus ele é um Deus tão bom que além de permitir que a gente dê, Ele nos abençoa. Então, meu irmão, o nosso papel é vir aqui e depositar os nossos dízimos. Não é dar dinheiro à igreja, não. Tudo que a gente dá, o Senhor nos retribui. Retribui em triplo, em dobro. Isso depende de você. Qual é a intenção do seu coração? Então, se você tem esse desejo de dizimar e ofertar nessa noite, levanta a tua mão, que a diaconia vai até você. Amém? Todos pegaram? Lá atrás, ó. Lá atrás ainda tem. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas, Senhor, que serão depositadas, Pai. Obrigado, Senhor, porque elas serão entregues com alegria, Senhor. Porque sabemos, Pai, que Tu és um Deus que nos galardoa e que dá semente àquele que semeia, Pai. E eu creio, Pai, que a colheita será ainda maior e frutificará 30 e a 60 e a 100 por um, Pai. Agradeço, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém, meu irmão. Vamos dar continuidade, como eu tinha avisado a vocês. Agora nós tiraremos uma oferta para os missionários. A Bíblia fala lá em Marcos 16:15, como o nosso ministro citou aqui, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe, meu irmão, você é um missionário.
Você é um missionário. Você no Poço do Boi, você é um missionário. Não são só aquelas pessoas que estão longe daqui. Não, a sua missão é aqui. Você tem que impactar pessoas aqui. Só que existem outras formas de você ajudar essas pessoas que vão estar longe. Você pode enviar essas pessoas, você pode ajudar a manter essas pessoas que estão longe. Então, meu irmão, nós agora tiraremos uma oferta para esses missionários que estão em outros países. Essa primeira oferta foi para os dízimos da nossa igreja e agora nós tiraremos outra oferta que será destinada diretamente aos missionários que estão lá em outros países fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que esses missionários que estão em outros países, eles não estão passando dificuldades, Senhor. Eles estão cobertos pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu poder, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que existe um povo generoso que irá manter eles, Pai. Porque eu sei, Senhor, que sementes sempre chegarão e Tua obra só irá crescer, Senhor. Que não é apenas uma obra no Poço do Boi, não é apenas uma obra em Arco Verde, mas é uma obra no mundo todo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sei que aqui existe um povo generoso, um povo que envia pessoas para o campo missionário, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E a Amém, amém. Só lembrando, meu irmão, que aqui nós temos as contas bancárias da igreja. Se você não trouxe sua oferta física, você pode fazer uma transferência também. Amém? Vamos agora aos aniversariantes. Tem alguém aqui que aniversariou durante a semana, aniversário de novo nascimento, aniversário de casamento, aniversário natural. Tem alguém aqui? Amém? Vamos. Alô? Ei, som. Aí. Amém. Vamos dar continuidade. Galera, primeiro aviso que nós temos é a Conferência de Mulheres, dias 22, 23 e 24 de setembro, lá em Arco Verde. Nós estaremos com a Conferência Poderosa de Mulheres, teremos a presença de Cida Claudino e Ingrid Maia, duas mulheres de Deus. Então, assim, tem tempo para você se programar, se organiza. É no final de setembro. Você que é mulher e você que é homem também, invista na vida da sua esposa, na vida de uma irmã, de quem quer que seja mulher na sua casa. Eu creio que o pastor estará organizando uma caravana para levar vocês para lá. Então, fiquem ligados que grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém, meu irmão? Dando continuidade, toda quinta, às 8 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Então, você que é aqui do Poço do Boi, meu irmão, venha-se embora, porque o negócio é bom. A oração é fogo de Deus, sabe? É um momento de estarmos em comunhão, buscando e adorando ao Senhor. E é muito bom. Eu te encorajo a vir quinta-feira, às 8 horas. Isso, som, voltou de novo. Amém, meu irmão? Vamos para o próximo aviso. A campanha para o berçário continua, meu irmão. Nós temos arrecadado grandes coisas e o Senhor tem feito grandes coisas nessa igreja. Eu lembro que da última vez que eu vim, não tinha algumas coisas, eu já vejo a mudança e vejo a excelência do Senhor nesse lugar. E declaro que coisas maiores vão chegar. Amém, meu irmão? E você faz parte disso. Nós estamos finalizando a nossa campanha para o berçário, onde a gente tem que ter noção que, da mesma forma que a gente recebe aqui uma palavra maravilhosa, as nossas crianças também recebem. E você faz parte disso. Então, meu irmão, continua contribuindo, porque o Senhor ainda não tem essa obra, que é a campanha para o berçário. Amém, meu irmão? Vamos lá. Vamos agora para a nossa conferência de jovens. Tem um vídeo para passar aí. Aleluia! Eu vou aceitando por revelação quem Ele me tornou. Eu sou uma nova criação em Cristo. Jesus é
a resposta para o Brasil. Jesus é a resposta para o mundo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal, manterá o seu corpo saudável, livre de doença. O que é que o diabo tem trazido como mentira para você? Traz a verdade de Deus à tua memória e ri da cara dele, mentiroso! Uau! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos com a nossa conferência de jovens nos dias 1, 2 e 3 de setembro. Tá chegando já estamos nos últimos 15 dias aí. E, meu irmão, eu te dizer que vai ser pressão. Nós temos ministros que foram escolhidos a dedo e nós sabemos que eles têm uma palavra de Deus para liberar naqueles dias, Pai. E a gente sabe também que coisas grandes o Senhor vai fazer. Então você que está aqui, você que é jovem, que deseja ir, nós teremos uma condição especial para você que é aqui do Poço do Boi. Na segunda-feira a gente vai estar mandando para o pastor essa condição especial e você que deseja se inscrever, vai falar com ele e aí já vai encaminhar para a gente lá, para que a gente possa realizar a tua inscrição. Não perde, de verdade, é uma programação muito boa e além de todo o entretenimento que está por trás, meu irmão, o poder de Deus vai estar lá. Então você... Se tem esse desejo de ir, se organiza, se não, continua orando, meu irmão. Sabe, pode ser que você não tenha condição financeira, mas sabe, o Senhor é o Deus que muda as coisas. Então, meu irmão, continua declarando a palavra, continua firme, porque o Senhor quer fazer muito mais na tua vida. Amém, meu irmão? Só lembrando, ó, a gente está aqui, trouxemos hoje para vender essa garrafa topada, bonita, custando apenas 40... Essa é a sua. Quem quiser, lá tem nova, é muito bonita. R$ 41,90, a gente trouxe essa condição especial para vocês. Vocês podem ver que ela é topada, toda em inox, um negócio bem, bem bonito mesmo. Então, meu irmão, tá aqui. Você quiser, pode adquirir a sua. Só lembrando que quinta-feira nós teremos o nosso culto às 8 horas. Pastor, mais alguma coisa? Pronto, hoje também nós teremos cantina. Amém, meu irmão? Você tá com fome? Vamos lá, vamos comer na cantina. Tá aqui atrás no final. Tem nosso cachorro quente, Fabinho? Um cachorro quente muito bom, muito saboroso. Então, meu irmão, você foi abençoado? Vamos ir na prática da palavra. Amém?